Glória a Deus. Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim, 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, através de nós, rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Deus, que vos reconcilieis com Deus. Feche os seus olhos, feche a sua Bíblia. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti, porque sabíamos que havia uma grande inimizade entre nós e o Senhor, não por causa do Senhor, mas por causa do nosso pecado, das nossas falhas, porque nossos pecados fazem separação não entre o Senhor e nós, mas entre nós e o Senhor. Mas o Senhor aprove no seu coração de trazer uma reconciliação. Aprove a Ti, ó Deus, preparar para nós um caminho de volta, preparar o nosso pecado fez com que nós saíssemos do jardim, mas a humildade de Jesus fez com que o jardim fosse colocado dentro de nós, que nós tivéssemos acesso à presença do Senhor vivendo e habitando dentro de nós. Agradecemos a Ti por essa reconciliação, dizemos que aceitamos o convite, aceitamos a proposta, aceitamos o presente que o Senhor tem para nos dar através de Cristo Jesus e sua obra consumada na cruz do Calvário. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se a igreja acredita e concorda, diga amém, Jesus. Quando Paulo escreveu esse texto aqui, ele estava mandando uma carta aos cristãos que moravam numa cidade chamada Corinto. Então, como assim no Marilac tem os marilacenses, lá em Coríntio tinha os coríntios, que é o nome que dá para quem morava em Corinto. E Paulo estava tendo em mente que lá no Jardim do Éden, por causa do pecado de Adão, passou a haver uma separação entre o homem e Deus. Mas você precisa entender, inicialmente, antes de eu entrar no que eu quero falar, que a iniciação, que a separação, ela não aconteceu da parte de Deus, ela aconteceu da parte do homem. Tanto que Deus, ele todos os dias, na viração da tarde, ele vinha no jardim para falar com Adão. E então a Bíblia conta que Adão e Eva pecaram, e no outro dia o que aconteceu? Deus veio para falar com Adão novamente, como de costume. Só que então Adão, ele se escondeu. Por quê? Porque agora ele já não estava mais revestido da glória de Deus. Porque antes ele poderia se apresentar diante de Deus de maneira justa, de maneira que não tinha do que se envergonhar. Por quê? Porque ele estava revestido da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que todos nós estávamos dentro de Adão, e por isso todos pecaram, e fomos então destituídos da glória de Deus. Ou seja, quando vai chegar diante, sabe quando você que é uma pessoa, às vezes você não tem dinheiro, aí você chega diante de uma pessoa que é milionária, você não fica todo sem graça, você não fica todo assim, se sentindo meio desajustado, o jeito da pessoa se comportar, o jeito que ela fala difícil, ela fala bonita, ela veste uma roupa ali, um terno, ela veste uma roupa assim, diferente. E nós que somos pessoas que não somos ricos, às vezes a gente se sente desconfortável na presença de uma pessoa milionária. E então foi mais ou menos o que Adão sentiu. Não é que o milionário nos rejeita, mas é porque a pampa dele, a roupa que ele veste, a maneira que ele fala, o nível de cultura que ele tem, deixa a gente de certa maneira envergonhado. Então quando Adão pecou, Deus falou assim: a partir de agora eu não vou mais conversar com Adão. Por quê? Porque Deus no outro dia ele foi lá, bateu o papo da mesma maneira. Só que a Bíblia diz que Adão, ele se escondeu. Adão, ele se escondeu de Deus e tentou não aparecer na presença de Deus. Por quê? Porque ele estava se sentindo, como eu dei o exemplo, como aquele pobre na presença de um milionário, como aquela pessoa que sabe fritar um ovo igual eu na presença do Masterchef, como aquela pessoa que não sabe fazer, que não sabe lavar uma roupa com uma mulher que é dona de uma lavanderia. Então quando você é um menor e se apresenta na presença de um maior, se você tiver um pouco de juízo ou um pouco de bom senso, você fica meio sem jeito.
você fica meio sem graça. E foi o que aconteceu com Adão. Por causa disso, no coração dele aconteceu uma separação. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo número 59, versículo 2, que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. E detalhe, não é entre Deus e nós, é entre nós e Deus. Está lá em Isaías 59, 2 que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não diz entre o vosso Deus e vós. Por quê? Porque quando você peca, quem tem um problema é você. Deus continua sentado no trono, Deus continua sendo onipotente, Deus continua sendo onisciente, Deus continua sendo digno de honra e de glória. Deus não muda em nada, mas em você algo muda, em você algo acontece de ruim, em você um problema surge que não tinha antes, que é o quê? Você então é destituído da glória de Deus, e então acaba teoricamente ficando impossível, inviável haver uma amizade, um relacionamento, uma comunhão entre você e Deus. E então o que acontece? Como nós estávamos vendo lá, Deus, ele provê uma reconciliação. Já pensou? Está aqui o Alan, aí vou dar um exemplo, ele briga comigo, fala alguma coisa comigo, eu não gosto, aí acaba uma amizade. Eu propor uma reconciliação, ir até ele, mandar alguém lá falar para ele: Alan, o Richard mandou te falar que está tudo bem, que está tudo certo, se você quiser voltar, está tudo bem. Foi mais ou menos uma coisa dessa que aconteceu da nossa parte com Deus. Nós pecamos e Deus veio através de Jesus falar assim: olha, o pecado trouxe um problema, não para Deus, porque Deus não tem problema, mas trouxe um pecado para nós, trouxe um pecado para a humanidade. Só que Deus, ele agiu como essa pessoa madura, que quando alguém tem uma contenda com ele, tem um problema com ele, o homem natural, ele diz o quê? O homem filho do diabo, o que ele diz? Fez um problema comigo, eu não perdoo de maneira nenhuma. Agora, o homem natural, o que ele faz? Tá bom, se pecou contra mim, pode vir até mim pedir perdão, e se vier, eu perdoo. Se conversar comigo, eu converso. Já viu? Quem aqui já viu alguém falar assim? Se conversar comigo, eu converso, mas eu fico na minha. Aqui no Marilá que nem disse não, aqui no Marilá que todo mundo é da reconciliação, né? Então, o que acontece? A pessoa, para você recapitular, a pessoa que é um filho do diabo, qual que é a tendência dela quando alguém rompe com ela, quando alguém fere ela, quando alguém entristece ela? Ela deseja o mal, ela quer ficar separada, às vezes ela deseja a morte, às vezes ela própria vai lá e proporciona a morte da pessoa. Agora, quando uma pessoa mais simples, uma pessoa mais natural, mas não é nem do mal, mas nem é tão do bem, o que ela fala? Eu por mim está tudo bem, se vier conversar comigo, eu converso, se me pedir perdão, eu libero o perdão, mas eu também não vou caçar conversa, eu também não vou buscar me aproximar. Isso é uma pessoa natural. Agora, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo faz quando alguém fere, quando alguém magoa, quando alguém trai, quando alguém machuca ela? Ela vai até a pessoa e propõe uma reconciliação, ainda que a pessoa não tenha pedido perdão. Ela vai até a pessoa pedindo a reconciliação, não pensando no seu próprio bem, porque ela está bem. Ela vai até a outra pessoa pensando no bem da pessoa. Então, quando Deus estava vendo a situação que estava vendo entre nós e ele não tinha um problema, mas ele viu que nós tínhamos um problema. Então, o que ele fez? Ele saiu da zona de conforto. Ele proveu uma maneira de resolver a contenda, de resolver o problema. Havia uma inimizade, precisava então haver uma reconciliação. Diga assim: reconciliação. O que é a reconciliação? É a pessoa voltar a poder ter intimidade, é poder voltar a ter o relacionamento, é um poder voltar a comparecer diante do outro e conversar como antes, que é o que Deus tinha em mente para Adão. Só que por causa do pecado, esse problema foi criado, essa barreira foi estabelecida. Então a Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, 17, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É como aquela pessoa que dá um presente para fulano, ela feriu ela, eu falo assim: fulano me magoou, me traiu, me insultou, eu vou dar um presente para ele saber que o meu coração está em paz com ele. Então, o presente faz com que a pessoa fique satisfeita. É aquela pessoa que você sujou o nome dela no SPC, sujou o nome dela, pegou o cartão de crédito emprestado, e você sujou o nome dela. E aí dá uma contenda, dá uma reconciliação, e você, por não gostar daquela contenda, fala assim: eu vou dar para essa pessoa, eu vou pagar a dívida dela. Ela fez uma dívida comigo, no meu cartão, e eu vou pagar a dívida para ela saber que eu quero com ela reconciliação. Então a Bíblia diz que Deus, isto é, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E detalhe, essa reconciliação ela é na mente de Deus, porque para haver uma reconciliação de fato, ela tem que haver as duas partes concordando. Já viu aquela pessoa que diz assim: eu vou lá, eu peço perdão, eu vou lá e peço uma reconciliação, mas a outra pessoa não aceita? O que acontece? Na minha mente está a reconciliação, mas na mente do outro não aceita a reconciliação, então fica sem a reconciliação. Por mais que na mente de um
ele está disposto à reconciliação. Se o outro não concordar, a reconciliação não acontece. Então, na cabeça de Deus, o mundo inteiro pecou. Diga assim: todos pecaram. Então, o que Deus fez? Ou eu vou prover uma reconciliação aqui com todo mundo. A Bíblia diz que Deus estava reconciliando consigo o mundo. Só que é por causa do que Deus fez que já está todo mundo reconciliado? Não. Por quê? Porque é preciso que a pessoa concorde. É preciso que a pessoa aceite. É preciso que a pessoa receba o pagamento da dívida. É preciso que a pessoa diga assim: olha, eu tinha um problema, Deus está propondo a reconciliação, eu aceito a reconciliação. Porque tem gente que pensa que a salvação do crente é assim: eu dou conta de que estou perdido, eu vou até Deus pedir para Ele me salvar, e então Ele me responde positivamente dizendo: ok, eu te salvo. Não é assim que acontece. Como que acontece? Você estava perdido, Deus foi até você te propor uma salvação, uma reconciliação, e é você que tem que responder positivamente. Não é você que pede para Deus te salvar, é Deus que está pedindo para você, para Ele te salvar. Quem está entendendo, diga amém. Não é você falando: Deus, por favor, me salva. É Deus dizendo: filho não, é criatura, por favor, aceite meu presente, que você se torna filho e você se torna salvo. Você tem que responder positivamente ao convite de Deus. Eu tenho até uma ilustração que eu digitei lá em casa lá, interessante. Imagina um cenário. Está um morador de rua na calçada, com muita fome. E aí ele desperta-se da fome e fala assim: nossa, eu estou morrendo de fome, eu vou ali pedir uma comida para o cara ali. Aí ele chega na porta, bate na casa, no portão ali, e fala assim: ô, dona de casa, me dá um pouco de comida, me dá uma marmita, me dá um prato de comida. E aí ela decide se ela dá o prato de comida ou não. Agora imagina um outro cenário. A dona de casa vê um morador de rua, vai lá na cozinha, prepara uma comida para ele, prepara a marmita e vai até ele e oferece para ele a marmita. Nesse segundo cenário, o mendigo tem que aceitar a marmita. No primeiro cenário, o mendigo pediu a marmita e a mulher tinha que dar a marmita. A nossa salvação acontece segundo o primeiro cenário ou segundo o segundo cenário? Quem entendeu, diga amém. O primeiro ou o segundo? O segundo. Então tem muita igreja que ensina que a sua salvação acontece como no primeiro cenário. Você clama a Deus, eles até usam versículos assim: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas quando você invoca, você não está tendo a iniciativa, você está dando uma resposta, você está respondendo ao que Deus já fez. E o que acontece? Acontece a reconciliação. Aquele que era inimigo e separado, agora se torna filho, se torna salvo, se torna novamente apto a se comparecer diante de Deus para permanecer diante de Deus. E aí você tem salvação, você tem cura, você tem libertação, você tem direito a tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. E detalhe: assim como a salvação ela está conquistada para todos, e ela não é automática, é necessário que a pessoa receba, todas as outras bênçãos, elas precisam ser recebidas. Diga assim: elas estão disponíveis. Diga mais forte, diga assim: estão disponíveis, mas precisam ser recebidas. Pastor, Deus salvou quem? Vou orar para Deus salvar minha mãe. Deus não vai salvar sua mãe. O que Ele tinha para fazer para salvar a sua mãe já está feito. A sua oração não tem que ser para Deus, a sua oração tem que ser pela sua mãe. Oh, Deus, salva minha mãe. O que Deus tinha para fazer para salvar já está feito. Em Cristo Ele já estava reconciliando consigo o mundo. A sua oração tem que ser: que toda a cegueira espiritual da minha mãe caia. Porque você não precisa persuadir Deus de salvá-lo, porque Ele é o maior interessado nisso. Quem está entendendo, diga amém. Nossa, eu vou orar pela salvação da minha família. Oh Deus, quando você for orar, você ora pensando na família, não ora pensando em Deus, porque você não precisa convencer Deus de querer salvar a sua família, porque em Cristo Ele já estava reconciliando consigo o mundo, e no mundo inclui a sua família, inclui o seu pai, inclui a sua mãe, inclui o morador de rua, inclui o bilionário, inclui o classe média, inclui o branco, o negro, inclui todos. Por quê? Porque Deus estava, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia não diz que Deus amou a igreja, não diz que Deus amou os cristãos, a Bíblia não diz que Deus amou os judeus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, e a Bíblia diz que nós somos enviados como embaixadores. O que é o embaixador? É aquele que vai no outro país avisar a notícia do seu rei. E então a Bíblia diz que Deus, Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. É mais ou menos assim, eu estava sem reconciliação, aceitei Jesus, fui reconciliado. Agora Deus põe em mim a palavra da reconciliação. O que acontece? Eu vou avisar para o resto das pessoas que Deus não está querendo mandar ela para o inferno. E Deus está querendo o quê? Uma reconciliação. E o que a pessoa faz? Ela aceita ou não aceita. Se ela aceitar, ela é reconciliada. E a partir de agora está também sobre ela a palavra da reconciliação. Para quê? Para que ela vá e pregue para outro. A Bíblia chama isso de multiplicar o talento. Eu sou um salvo, preguei para um, ganhei mais um, é dois. Multiplicou o talento. Quem está
está entendendo? Diga amém. Que além de você ter o privilégio de tirar alguém do inferno, você tem o privilégio, você ainda vai receber de Deus um galardão. Quem está entendendo? Diga amém. Então nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus. Eu nem sei que hora que esse relógio está errado, olha assim. Já deu 8, né? Então, nós vamos orar. E você que está aqui nessa noite, que você não entendeu, que talvez você pensou assim, nossa, eu tenho que buscar minha salvação, eu tenho que conquistar, eu tenho que correr atrás. Você não corre atrás. Jesus já correu atrás para você. O que você precisa fazer agora é receber. O que você precisa dizer para ele: Jesus, você está pedindo paz entre eu e Deus? Então eu aceito o presente, eu aceito a reconciliação, eu aceito ser reconciliado com Deus. Se você puder agora, fique de joelhos no seu lugar.